Olha, mais cedo a gente aproveitou aqui um espacinho no nosso noticiário para mandar um beijo, um abraço bem apertado para o Alexandre Rossi, que já foi colunista da Band News FM, especialista em comportamento animal, porque o Dr. Alexandre Rossi perdeu a Estopinha, que é uma cachorrinha linda, linda, né? E a Estopinha virou famosa porque virou uma influencer nas redes, foi a primeira cachorrinho influencer nas redes, e para quem já vinha acompanhando, né, acompanhou toda a história, inclusive desde a adoção, de como a relação deles se estabeleceu, mas mais recentemente a Estopinha ficou doente, e quem acompanhava ali a história, a angústia vivenciada, o luto antecipado, sofreu junto, certamente sofreu junto, né, porque foi muito doído acompanhar. E aí foram tantas pessoas, foram milhares de pessoas assim comovidas com a história da Estopinha, do Alexandre Rossi, que a gente convidou para estar com a gente hoje o Dr. Daniel Barros, psiquiatra, colunista da Band News FM, apresentador do nosso Humanamente, para nos ajudar um tiquinho, aproveitando essa história, para que a gente fale um pouco mais sobre luto. E nesse caso aqui, um luto em especial, e aí eu já quero saber de cara, Dr. Daniel, tem muita diferença desse luto, quando a gente fala da relação com o animal de estimação, para o luto de um familiar? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sheila, oi Carla, oi Megali, bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui interagindo com vocês, com o Rivotril. E tem muitas similaridades e muitas diferenças também, né, Sheila? Se a gente pensar, eu acho que uma maneira de a gente resumir essa situação é a gente pensar na relação entre pessoas e a relação das pessoas com os animais. Tem similaridades? Tem muitas similaridades. Você tem, muitas vezes, suporte, você tem conforto, você tem apoio, você tem brincadeira, você tem muita coisa que é parecida na relação que a gente tem com as pessoas e que a gente tem com os animais. Mas também tem muita coisa diferente. Né, um animal, por mais que a gente tenha essa relação afetiva, essa relação próxima, ele não estabelece a mesma relação que uma outra pessoa, não só por ser de outra espécie, as espécies não se relacionam das mesmas maneiras, mas até por ter outras capacidades cognitivas, outro desenvolvimento de linguagem. Então, tem diferenças também. A mesma coisa é o luto. Então, a gente tem um luto pela perda do animal, porque era um afeto que estava investido ali, e quando o afeto fica sem objeto, é um pouco isso que é o luto, né? Você tem um grande afeto investido num objeto que de repente não existe mais, desaparece. É como que perdeu o chão mesmo. Você vai dar um passo e aí você pisa num buraco, não tem chão, tem um buraco, você tem essa sensação de vazio. Isso acontece na relação com os animais, mas tem diferenças, porque acho que um dos grandes motivos, talvez um dos principais motivos, é porque espera-se sobreviver aos seus animais de estimação, né? Isso não vem como uma surpresa, isso é meio que dado quando você tem um animal de estimação. Então isso já faz uma grande diferença. A gente sabe, mas no fundo não quer encarar essa verdade, né? Eu tenho zero preparo para esse dia, nenhum preparo, mesmo sabendo, mas eles vão durar, sei lá, só mais 7 anos. Os meus estão com 7, por exemplo. Isso, passa tão rápido, né? Só mais 8 anos. Eu não quero pensar nisso, gente. Eu já fico tentando me preparar direto, doutor. Dá para fazer isso de forma antecipada? Posso acrescentar? Claro. Devemos fazer isso? Porque se eu ficar pensando que um dia vai morrer, eu não faço amizade com ninguém. E eu penso, e quando eu penso nisso com o meu cachorro, eu choro. Dá vontade de chorar. Eu choro. Mas eu agradeço ele, eu passo a mão, eu falo, obrigada, que tempo bom que a gente tá passando junto, então, sabe? Assim, eu tento valorizar. Essa é a minha forma de despedida antecipada, vai. Despedida, ele novinho. Eu acho isso... Doutor, ilumine-nos. A discussão é muito prática, mas ao mesmo tempo muito filosófica, né? Porque se a gente pensar o que o Miguel está falando, é que tudo é transitório, né? Todo relacionamento bem sucedido acaba com luto. Se a gente pensar nisso, essa que é a verdade, né? Porque você se lamenta, e o luto é o lamento pelo que se perde. Então, sim, isso está inerente nos nossos relacionamentos. Agora, o preço que a gente pagaria para não passar por isso é, então, não se relacionar, né? Não se envolver também não faz muito sentido. Agora, o Miguel pergunta, mas será que a gente deve ficar pensando nisso? Eu acho que a resposta é, como sempre, um meio termo, né?
a gente talvez não precise ficar pensando o tempo todo, você está comigo, mas você logo não estará, ou em algum momento não estará, porque isso dificulta até você curtir aqueles momentos. Mas a gente também não pode estar ingênuo, achando que as coisas são para sempre, até porque se fossem para sempre, a gente não daria o devido valor para elas. Tem histórias, né, de ficção sobre a imortalidade, como a imortalidade tira o valor das coisas, como a ideia de que as coisas são transitórias nos fazem dar um valor para cada momento que a gente vive. A experiência de quem passa por um infarto, ou de quem passa por uma doença, muda o enquadro da vida, parece que aumenta o valor de cada momento, né? Então a gente não precisa esperar ficar doente para lembrar que de fato tudo é transitório, então valorizar cada momento. O sentimento de injustiça também, né? Porque o ser humano tem seus defeitos, né? Qualidades e defeitos, e o ser humano pelo menos sabe que vai morrer. Então a gente tem essa consciência. O bichinho não. E o cachorro é um ser perfeito. Ele, quando é novinho, só quer brincar, só quer correr, só quer suar, só quer se divertir. Quando ele fica mais velhinho, ele só quer você. Fazer companhia, te proteger, te ama acima de tudo, é fiel acima de tudo. Aí, de repente, ele não consegue fazer mais nada disso, ele mal se locomove, tá fraquinho com a linguinha de fora. E ele nem sabe o que está acontecendo. É um sentimento de injustiça, né? Você vê o bichinho passar por isso aí sem nem a consciência do que está acontecendo com ele. Mas viver é sofrer, né, doutor? Tem gente perguntando, como é que faz para não sofrer? Não tem jeito, né? É fácil, não tem, Carla, é só não amar nada, é só não se envolver com nada. É verdade. Quem não tem nada não perde nada também, né? Exato, no livro que a gente lançou aí 2 anos atrás, 3 anos atrás, era o que era o lado bom do lado ruim. Eu falava justamente o lado bom da tristeza. O lado bom da tristeza é mostrar aquilo que a gente realmente ama, né? E eu cito sempre a frase do C.S. Lewis, lá o escritor que perdeu a mulher, e alguém perguntou, puxa, então você sempre foi sempre frio, nunca se envolveu, não era melhor ter continuado assim? E ele diz, não, pera um pouquinho, a tristeza de agora faz parte da alegria de então. Eu sempre conto essa história porque eu acho ela linda, assim, tá no pacote, eu não precisaria estar triste, era só não ter ficado alegre. Não é um preço que a gente esteja disposto a pagar, pelo menos a maioria de nós. Doutor Daniel, tá chegando mensagem aqui, várias mensagens de ouvintes muito saudosistas e dizendo que estão chorando porque se lembram dos seus animais de estimação também, enfim. O Ricardo escreveu para cá falando que a filha dele está muito triste com uma recente perda da cachorrinha Julie, aos 14 anos, e ele não sabe o que fazer. Quando a gente fala de crianças, por exemplo, né? Como tratar disso com crianças que tiveram uma perda ali em casa do animalzinho? É sempre difícil, né? É difícil pra gente, sobretudo, imagina para as crianças que ainda não têm a maturidade de digerir as emoções, de lidar com elas, né? Ainda não passaram por coisas assim. E a melhor maneira, quer dizer, o luto é sempre difícil, né, gente? Então, quando diz a melhor maneira, parece que então tem uma maneira fácil. Não tem uma maneira fácil, o luto é difícil, sobretudo porque ele é o ápice da dor da perda. Tem coisa que você perde que não liga muito, mas o luto é aquilo que você perde que você amava, de fato. Então, é sempre doloroso. Mas uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, então, de passar pelo luto, é a gente valorizar aquilo que a gente teve. Né? Fala assim, puxa, mas sabe por que você está tão triste? Você está triste porque ele te trouxe muita alegria. E a gente tem que pensar na alegria, lembrar os bons momentos. Vamos lembrar quando a gente passeou? Nossa, lembra quando ele rasgou as almofadas aqui de casa? A gente deu bronca, mas depois a gente deu risada. E é o que a gente faz até com as nossas perdas entre humanos, né? A gente celebra a vida de quem foi e a gente atravessa o luto de uma maneira melhor, celebrando e lembrando as coisas boas de quem se foi. Então, acho que essa é o caminho que a gente tem que conduzir as crianças, até porque acaba sendo também uma preparação, né? Um primeiro luto de outros que infelizmente a gente vai passar na vida, mas felizmente não são tantos assim. A Sheila tá chorando aqui também. Agora, olha, preparem-se, muita gente adotou bichinhos durante a pandemia, né? Então daqui uns anos a gente vai ter que pensar e falar sobre isso. Tem gente que diz, depois que morreu eu sofri demais, não vou pegar outro. E pega. Não, mas você tem que pegar, como o doutor está dizendo, não quer sofrer, não ame. Agora, todo esse amor que você tem ao longo da vida, vale a pena não ter isso para não sofrer depois? A gente isso perdeu, é o amor mais puro, é a coisa mais... perdeu o nosso gatinho esse ano, né? O Panetone morreu nesse ano.
E a Ana falava assim, nunca mais, nunca mais eu quero ter um... E eu argumentava Então, assim, mas peraí, o tempo que a gente passou com ele, que a gente brincou com ele, valeu a pena. Nunca mais. Agora a gente vai pegar um cachorro, já tem até nome. Sério? Como vai chamar? Mexerica. Oh. Fofo. Já ficou mais saudável a comida, né? De panetone pra mim. Não, ele ainda não existe, tá? Uhum. Ele só tem um nome. Quando for, vai ser esse o nome escolhido junto com a molecada. Mas eu tive uma paciente que perdeu um gato, só para fechar aqui essa história aí, ela era muito apegada e os filhos sofreram muito com a perda, e aí eu falei, puxa, e agora, vocês não vão pegar outro? Ela falou, claro que vamos. Foi uma lição para mim. Eu falei assim, Daniel, perder faz parte, assim, as crianças perderam e não é a primeira perda e não vai ser a última, então a gente ama e a gente tem essa recompensa do amor, e aí lembro a frase bordão já, né? A tristeza de agora faz parte da alegria de então. Enquanto a gente tá alegre, vamos focar na alegria que a gente tem hoje, né? E não é substituir uma coisa pela outra, Isso, né? Vai ser um amor exatamente. diferente, vai ser um sofrimento Claro. diferente mais pra frente também. Mas vale a pena demais, Vale né, muito, gente? muito, Nossa ô, Senhora. delícia. Gente, as né? pessoas estão chorando. Bom, a Sheila tá chorando, né? Então, mas é porque falar sobre isso é uma coisa que você escolhe amar. Porque família, você nasce lá, você é obrigado, né, a amar as pessoas com quem você convive. Agora o bichinho você adotou, você escolheu, né, conviver com ele. Então sei lá, é um sentimento muito E puro. amor muito Muito inexplicável. puro, Enfim. A relação afetuosa, ela é real e ela é intensa mesmo. Né? Muito bem, doutor Daniel Barros, psiquiatra, colunista da Band News FM, a gente adora quando a gente conversa aqui. Muito obrigada, viu? Eu sou facinho, me chama que eu venho. Obrigada, doutor. Obrigada, um Até a beijo. Um abraço, gente. Até. Tchau, tchau, beijo. Agora são 10h45.